A paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Fabiano Santana. Estou fazendo esse vídeo para nossa edificação espiritual e para nós aprendermos mais com a Bíblia, com a palavra de Deus, né? E para nós abrirmos mais os nossos olhos espirituais acerca de algumas heresias, né? Algumas heresias que os falsos profetas, que os falsos mestres, que os pastores mercenários pregam para o povo, para oprimir o povo, escravizar o povo espiritualmente, para maltratar as ovelhas. E também para humilhar as ovelhas, né? Porque muitos pastores são assim. É assim que agem muitos falsos pastores, muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, né? O objetivo deles é maltratar as ovelhas, aproveitar da posição de pastor que eles exercem, aproveitar da posição vantajosa que eles têm sobre o povo para escravizar o povo, oprimir o povo e para também maltratar o povo, né? E eu quero começar esse vídeo com oração, irmãos, porque quando nós oramos, o inferno estremece, porque o diabo odeia oração. O diabo tem raiva de crente que faz a vontade de Deus, que anda na presença de Deus com a vida correta em santidade, e crente que ora. A oração é a chave da vitória. Quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha por nós, né? A oração é a chave da vitória. Crente que ora recebe vitória, recebe bênção. Quando eu falo bênção, eu não falo de bênçãos materiais, não. Quando eu falo de bênção, eu não falo de bênção financeira, não. Eu falo de bênçãos espirituais. Crente que ora recebe vitórias espirituais. Crente de oração, crente que ora recebe bênçãos espirituais. Amém? Certa feita, a rainha da Inglaterra, Elizabeth, disse que tinha mais medo de um crente de oração, de um crente que ora, do que os mísseis de Israel apontados para a Inglaterra. Isso significa que crente que ora é perigoso. Não mexe com crente que ora, porque crente que ora, ele faz até o sol parar, né? Quando o profeta Josué orou, a Bíblia diz que o sol parou, né? Quando Josué orou, o sol parou, porque crente que ora a mão de Deus se move ao seu favor, né? Bem verdade que quando Josué orou e o sol parou, ali literalmente não foi o sol que parou, porque o sol ele é inerte, ele não tem, o sol não tem sinal rotativo, o sol é inerte, o sol não se movimenta, o sol ele fica parado, o sol é inerte, então não foi o sol que parou. A expressão quando Josué orou, o sol parou, literalmente ali não está se referindo ao sol, porque o sol é inerte. Ali está se referindo à terra, porque a terra não é inerte, né? A terra não é inerte. A terra se movimenta, a terra gira, né? Ela tem um sinal rotatório. Então a terra não é inerte. A terra, ela se movimenta. Então, quando Josué orou, não foi o sol que parou. O que parou foi a terra, né?
Alguns pregadores cometem a infelicidade de falar que quando Josué orou, literalmente foi o sol que parou, mas não foi o sol, porque o sol é inerte. O sol não tem... o sol não se movimenta, né? O sol não sai do seu lugar. Agora a terra se movimenta. Então, quando Josué orou, não foi o sol que parou. Quando o profeta Josué orou, foi a terra que parou. Amém? Oremos então. Poderoso Deus, eterno Pai, Deus poderoso, Deus santo, entro na tua presença e eu quero te pedir agora, ó Santo de Israel, toma a primazia, toma a direção desse vídeo, meu Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Fala aos corações na noite de hoje, meu Senhor, para a tua glória, para o teu louvor, meu Senhor. Abençoa cada irmão, abençoa cada irmão, a cada irmã que vai ser abençoados, Pai, com tua palavra agora, em nome de Jesus Cristo. Vai curando os enfermos, meu Pai, resolve carro na justiça, visita agora os hospitais, os enfermos, cura eles, liberta eles, salva eles, em nome de Jesus. Visita agora os mendigos, Pai, liberta os mendigos, salva os mendigos em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero te apresentar, meu Pai, os homossexuais, as prostitutas, as lésbicas, visita eles agora com libertação, meu Pai, com salvação, liberta eles, salva eles em nome de Jesus. Eu quero te apresentar esse irmão, esta irmã que se conta fraco na fé, levante espiritualmente, fortalece espiritualmente. Eu quero te apresentar essa irmã, esse irmão que se encontra enfermo, cura eles agora, Pai, tem misericórdia, cura ele, cura ela, Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, toma a direção desse vídeo em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou ler aqui no livro do profeta Ezequiel, né? Capítulo de número 34. Glória a Deus. O tema desse vídeo que eu estou fazendo é abuso espiritual. Pastores abusadores que abusam do povo de Deus, oprimem as ovelhas, maltratam as ovelhas, né? Ou seja, maltratam as ovelhas, né? Escravizam, né? Eles escravizam as ovelhas, oprimem as ovelhas, né? E o texto que esses pastores abusadores espirituais, o texto que eles usam para se autodefender, o texto que eles usam para se proteger, para se defender, é Salmo 105, versículo de número 15, que está escrito assim: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Mas eu quero ler aqui primeiro Ezequiel, capítulo de número 34. Diz assim, epígrafe, profecia contra os pastores infiéis de Israel. Diz assim: e veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo. Porquanto se espalharam, versículo 6 está escrito assim: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procures, nem a que as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor. E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas.
Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Amém. Meus queridos e amados irmãos, o profeta Ezequiel, levantado por Deus para repreender os pastores de Israel. Esses pastores aqui não eram pastores de ovelhas, animal não. Aqui literalmente era pastores de ovelhas mesmo, gente, povos, né? Povo. Deus levantou o profeta Ezequiel começou a profetizar entre os anos 587 a 597, provavelmente no que se pode prover antes de Cristo. O nome Ezequiel quer dizer no hebraico El, que significa Deus fortalece, ou Deus fortaleceu. O profeta Ezequiel era filho do sacerdote Buzi, ele era morador de uma cidade por nome de Zadok. Zadok era um povoado que ficava a 8 quilômetros a nordeste de Dona Jerusalém. E o profeta Ezequiel, ele foi levado em cativeiro babilônico na terceira leva, porque na primeira leva ou levada, os babilônicos redigido, dirigido, ordenado pelo rei Nabucodonosor, filho do rei Nabal-Palasar, levou cerca de 10 mil judeus cativos para a Babilônia. Na segunda leva ou levada, eles levaram cerca de 40 mil judeus cativos para a Babilônia. E na terceira levada, eles levaram cerca de 25 mil judeus cativos para a Babilônia. E entre eles levaram o profeta Daniel, Ezequiel, e levaram também Misael, Ananias e Azarias, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego. O profeta Ezequiel, o seu livro é um livro simbólico, literário, figurativo e também é um livro, ele é simbólico, figurativo, literário, e é um livro muito difícil de se entender. Por quê? Porque o livro do profeta Ezequiel já começa assim no capítulo 1. No 39º ano estive exilado junto ao rio Quebar. Isto é, no ano 597 a.C., o profeta Ezequiel estava exilado junto ao rio Quebar. E o livro do profeta Ezequiel também é um livro alegórico, porque algumas expressões no livro do profeta Ezequiel são alegóricas, outras expressões são figurativas, outras expressões são literárias e outras expressões são simbólicas. E o profeta Ezequiel, ele com 24 anos de idade, ele começou a profetizar. E ele profetizou durante o cativeiro babilônico, né? Dirigido pelo rei de Babilônia, rei Nabucodonosor, filho do rei Nabal-Palasar. O nome Nabucodonosor significa espada da correção, né? Espada da correção. E agora Deus usou o profeta Ezequiel no ano 597 a.C., né? A 587 a.C., provavelmente no que se pode prover, em Ezequiel capítulo 34, para profetizar para os pastores infiéis de Israel. E o profeta Ezequiel, ele começa a denunciar os pastores corruptos, aos pastores infiéis, e ele começa assim, Ezequiel capítulo 14, ou capítulo 34, né? Ezequiel capítulo 34, ele começa assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacenta a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Versículo 3, comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacenteis
as ovelhas. Versículo 4. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Queridos, esses pastores aqui de Israel eram corruptos, eram pastores que só estavam interessados na lã da ovelha. Eram pastores que estavam interessados na gordura das ovelhas. Esses pastores de Israel eram corruptos, pastores infiéis. Esses pastores de Israel só estavam interessados no produto da ovelha, naquilo que a ovelha poderia lhe dar, né? No sustento que as ovelhas lhe davam. Eles só estavam interessados em gozar da lã da ovelha, da gordura da ovelha. Esses pastores de Israel comiam da gordura das ovelhas, se vestia com a lã das ovelhas, mas eles não faziam o ofício de pastor. E qual é o ofício de pastor? Qual é a função de pastor? Apacentar as ovelhas. As ovelhas estavam andando desgarradas como ovelhas que não tem pastor. Eles não estavam apacentando as ovelhas de Israel. Aí Deus usou o profeta Ezequiel e repreende os pastores e falou em Ezequiel, capítulo 34, versículo 3 assim: comeis a gordura e vos vesti da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Aí no versículo 4, o profeta Ezequiel disse assim: a fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada